E se a omissão na política fosse o verdadeiro erro do cristão? No PimentaCast de hoje, o escritor, advogado e teólogo Joacy dos Santos desmistifica a política sob a ótica da fé, defendendo-a como uma poderosa ferramenta de transformação. Uma análise que vai desafiar suas convicções. Assista a conversa completa agora no PimentaCast. Extraordinário e abençoado, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, todos à vontade? Começa mais um PimentaCast por aqui. Eu, Patrícia Pimenta, tenho a honra de chamar você para ficar confortável, fique confortável na sua casa, no seu lar, no seu escritório, dentro do seu carro. Preparados? Começa agora mais um episódio maravilhoso falando sobre a autobiografia dos escritores da Editora Pimenta. A primeira editora rondoniense e a mais quente. Dentro desse programa vamos ver vários escritores e trazendo deles, nós trazemos hoje um grande escritor. Olha, mas antes de revelar esse grande escritor, eu quero falar a verdade para você que nós estávamos aqui um pouquinho conversando sobre diversidade de fala e diversidade de escrita. E você está preparado? Olha, prepare. Pegue um papel, uma caneta e anota esse passo a passo para você também de casa se tornar um grande escritor. E agora tenho a honra de convidar você para se sentir à vontade, se acolher, sente-se, respire e começamos. Joacy? Tudo bem, meu querido? Uma extraordinária e abençoada boa tarde. Boa tarde para você, boa noite, bom dia, boa madrugada, não sei a hora que você vai assistir esse podcast, mas para mim é uma honra poder estar aqui com você. E aí eu vou te chamar, não sei se já te chamaram assim, de Pati Pimentinha. Porque, de fato, você tem elevado o nome do Estado, né, no campo da publicação, da editoração, enfim, assessorado muita gente, e eu fico honrado em poder estar aqui, sentar aqui, porque sei que tem passado muitos escritores aqui, e a gente vai compartilhar momentos, né, imagens e, sobretudo, discutir sobre um novo projeto também de escrita que vem aí, que você tem me dado a honra de poder estar me assessorando nisso. Uma honra imensa, e pode sim chamar de Pati Pimentinha. Até um amigo que chamou de Pati Maionese. Tinha um desenho dos anos 80, 90. Eu lembrei agora, só que eu dei Ele chama de Pati Maionese. Eu falo, olá, meu querido, aqui a Pati Maionese. E aí ele fica radiante sobre esse Pati. Mas pode ficar à vontade. Mas antes de tudo, eu quero que você fique confortável. Mas eu vou falar um pouquinho sobre essas publicações. Joacy veio até mim, diante de um amigo também que está trazendo um outro livro e me procurou. E a Editora Pimenta traz uma relevância grande dentro do nosso estado, conquistando novos horizontes. E esses horizontes são Portugal, que nós vamos ver também, Estados Unidos, França, Itália, Suíça, Argentina, Chile e Uruguai. Preparado, meu amigo, para mostrar todo esse desafio da escrita rondoniense, do norte, porque não é só do Rondônia, é todo o norte. E mostrar que nós do norte somos fortes? É desafiador, né? Você pensar que seu pensamento, aquilo que de alguma forma você quer, às vezes nem quis levar, né? Porque era o meu caso, né? A gente sentou para conversar, eu estava com algum material já parado ali há pelo menos 4, 5 anos, e a gente agora vamos dizer, compartilhar essas ideias, né? E eu lembro muito bem de uma fala sua que você levou o material para analisar e aí você, quando me deu o feedback, falou, nossa, você não pode deixar isso guardado só para você precisa compartilhar com outras pessoas. E acho que, né, muita gente precisa de fato, assim como a gente consome muita coisa de outras pessoas, acho que compartilhar aquilo que a gente vai levar também um pouco da nossa vida, né, um pouco do nosso entendimento, um pouco daquilo que a gente pensa a respeito de determinado assunto, não para ser o dono da verdade, longe disso, mas para poder, quem sabe, abrir o horizonte de pessoas que às vezes têm uma certa, vamos dizer assim, uma certa limitação quando o assunto é igreja, religião, política, né? Então esse é um ponto crucial daquilo que a gente precisa discutir. Mas antes de falar da sua obra, Joacy, eu quero que tu conte para nós hoje a sua autobiografia. O que te trouxe para Rondônia? Quem é Joacy? Para você de casa, que quando pegar a obra do Joacy, você fala assim, esse aqui é meu querido, é meu amigo. Igual da Pati Maionese, da Pati Pimentinha. Esse aqui é meu amigo. Joacy quem é? Joacy é um advogado, hoje especialista em direito eleitoral, mestre em direito eleitoral,
bacharel em teologia também, já fui conselheiro federal da Ordem, já fui juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, já fui presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral Brasileira 1 ano e meio, e exerço a advocacia de forma ininterrupta há 25 anos. Mas nasci em Manaus, com 3 meses de idade, fui morar em Guajará-Mirim, meu pai e minha mãe se separaram, e meu avô, então, servidor da Segurança Pública aqui do estado, o senhor Francisco Nabor dos Santos, foi me buscar lá em Manaus, junto com uma tia minha, Noêmia, e me levou para Guajará-Mirim. Então eu fui criado desde pequenininho por uma tia querida, que eu também chamo de mãe, que é a tia Ruth dos Santos Diniz, e até ela casar, ela foi a minha mãe, né, digamos assim. Foi quem cuidou de mim, enfim. Tanto que o dia que a minha mãe biológica, que eu também amo de paixão, Dona Guiomar, foi me visitar, e aí as pessoas falam, meu filho, tua mãe chegou, eu saí correndo, porque eu não conhecia minha mãe, né, então, mas hoje eu posso dizer que, na verdade, eu tenho várias mães, porque uma tia criou, a outra continuou a criação, a outra terminou, e nesse meio tempo todo eu tive também contato sempre com a minha mãe, com meu pai biológico, e meu avô foi meu pai, até 17 anos que eu fui morar em São Paulo, fazer faculdade. Quando voltei para Rondônia, ele já não estava mais em Guajará-Mirim, viúvo, aposentado, doente, e aí eu fiquei aqui em Porto Velho com ele, abri um escritório, cheguei aqui em abril de 2000, e dia 8 de dezembro de 2000 ele faleceu. Mas eu já era advogado, tinha escritório, e aqui fiquei. A minha esposa, que eu tinha conhecido em São Paulo, que também é advogada, hoje empresária no ramo de alimentação, ela veio para cá em 2001, trabalhava num banco, num grande banco aí de crédito, veio transferida para cá e aqui ficou comigo desde então. Então ela é filha única, veio do sul de Minas. Sul de Minas. Ouro Fino, cidade do Menino da Porteira, aquela música que é muito conhecida, né? Toda vez que eu viajava pela história de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino. E lá na entrada da cidade tem um menino na porteira. A entrada da cidade tem um menino na porteira, todo mundo tira foto, enfim. Estive lá poucos dias atrás, né, fui visitar meu sogro e minha sogra, e aproveitei também para participar do 10º Encontro Brasileiro de Autos Antigos lá, que fica em Águas de Lindóia, que fica 30 quilômetros de Ouro Fino. Você aprendeu a tocar viola lá também? Que lá são não, bons violeiros, né? Viola caipira não, mas violão a gente também arranha um pouco. Quando morou em República teve que aprender, né? E hoje sou advogado há 25 anos, também sou membro da Igreja Metodista Wesleyana, lá da Avenida Rio de Janeiro, cujo pastor titular é o nosso querido pastor Sebastião Calegari Filho, que já esteve aqui em Porto Velho, foi pastor da Central e hoje voltou, é nosso pastor lá, e estou ajudando como aspirante a pastor lá na igreja. Minha esposa também é diaconisa lá, minha família é membro da Igreja Metodista Wesleyana, meu pai também congrega lá com a gente, meu pai Joaci, que hoje mora aqui em Porto Velho, e minha mãe mora em Curitiba. Sua mãe em Curitiba, seu meu pai aqui. Tenho irmãos em Curitiba, irmãos aqui, né, mais novos, mais velhos, enfim. Sou casado com a Elaine desde setembro de 2000, desde 10 de setembro de 2001. Isso. Você casou com a Elaine na véspera das Torres Gêmeas? Casei em 10 de setembro de 2001. E aí a gente foi passar a nossa Durango, né, começando a vida, enfim. A gente foi passar a lua de mel em Cacaulândia aqui, que tinha um hotel fazenda aqui em Rondônia. E no dia seguinte era um hotel fazenda que tinha uns alemães que eram os proprietários. Uhum. E a gente tomando café e aquela coisa lá na televisão, aquelas torres gêmeas, os aviões, enfim. Eu lembro muito bem, ele falou, isso aí deve ser algum filme que estão lançando, estão fazendo aí algum marketing, alguma coisa, né? Isso não é real, não. E que nada, era real mesmo, né? E aí ficou muito mais marcado o dia 11 de setembro do que o dia 10, mas nós casamos dia 10 de setembro de 2001. Entendi. De lá para cá, tivemos 2 filhos, o Rodrigo, nosso primogênito, que tem 20 anos, e o Davi, que tem 15 anos. 15 anos, que legal. O Rodrigo faz engenharia elétrica e o Davi ainda está no ensino médio. Ensino médio.
E a Elaine, ela é da mesma profissão que a tua, tem o mesmo segmento, a mesma linha de segmento? Pois é, a Elaine é advogada, formou até antes de mim, São Paulo, nós nos conhecemos em São Paulo, ela fazendo cursinho. Você tocou violão pra ela? Só depois, antes não. Eu era cabeludo, né? Então ela não curtiu muito a minha fase cabeluda, enfim. Tinha o cabelo aqui, assim, Sério, tipo um sério, índio, assim, tipo sabe? índio. Cabelo bem Aham. preto, liso. E aí depois de um certo tempo foi que eu voltei lá de cabelo cortado, aí ela já Oh, se olhou agradou. com outros olhos. E a gente, desde 97 que a gente namora, se relaciona, enfim. Então pode dizer que desde 97. Praticamente o amor da 30 tua anos, né? vida. É O o amor amor da da minha tua vida. vida. O amor da minha vida. É a mulher que eu vou contar uma coisa aqui que acho que pouca gente faria isso. Por exemplo, ela tinha vamos dizer, um emprego mais estável que o meu na época. Era, como eu disse, era funcionária de um grande banco, né? Então tinha um emprego bom. E aí, quando chegou em 99, na minha formatura, eu aquelas festas de formatura que paga e tal, eu não tinha pago tudo, eu não ia participar, Uhum. porque eu fiquei inadimplente. E aí ela falou, e aí, tu vai participar? Eu falei, não, porque eu não paguei, eu não tenho dinheiro. Ela fez um empréstimo lá no banco, porque funcionário tem mais facilidade, né? Sim. A gente quitou lá A a, inadimplência. ficou em dias e eu pude participar. Eu, ela e um primo meu foi participar da festa de formatura, tudo. E a partir daí a gente já via que Que tinha, bacana. vamos dizer assim, não era só um namoro, né? Não ia ser só um namoro. Aí eu vim pra cá, pedido do meu avô, que pediu pra eu ficar com ele nos últimos dias da vida dele. Eu vim, expliquei pra ela qual foi o pedido dele, né? Que ele falou pra mim Porque ele tinha como, que além de estaria, avô, ele tinha você como segundo filho. como na verdade como 12º, porque ele tinha 11 filhos. 11 filhos. É. E aí eu assim cumpri, né, o pedido que ele fez de eu ficar com ele até o final da vida. E foram momentos muito bons. Ela veio aqui, conheceu meu avô, já tinha conhecido São Paulo, mas veio aqui, conheceu Porto Velho. E mesmo à distância, e nessa época não tinha internet, né, era telefone, Cartas a também. gente conseguiu viver isso, né, sobreviver a isso. E em março de 2001 ela veio para cá, transferida no banco, coisa que não acontece, não é comum. Então, ela veio transferida, garantindo um emprego e veio para cá, a gente casou e ficou no banco até 2008. Aí depois trabalhou no serviço público, então foi servidora pública há muito tempo. Entendi. E hoje é empreendedora, tem a My Cooks lá no shopping, vou fazer aqui Pode né, fazer a propaganda. mexendo. Então lá no primeiro piso do Porto Velho Shopping, a My Cooks, e muita coisa que tem lá hoje é ela que faz, ela fez cursos né, as coisas mais gostosas de lá hoje, ela que tem tido um chamamento, né, apetite lá dos clientes, é dela, ela que faz, e Obra tá autoral dela. autoral, e ela tá tocando muito bem, tá empreendedora do ramo alimentício. Que bacana. Que bacana também essa mudança de visão de negócio, né? Mas ela sempre quis ser empreendedora, assim, ela fez direito, que o pai queria, enfim, na verdade ela queria ser dentista, mas, tipo, quando formou, quase que tá aqui, pai, o seu diploma, né? Seu diploma, carteira da ordem, tá aqui o É, segmento. mas ela sempre quis fazer, na verdade, ser empreendedora. E aí, ser empreendedor no Brasil é ter dor de cabeça, né? Quem é empreendedor sabe. Né? Então ela É, arrumou para a cabeça, né? Literalmente. Mas tem vencido, tem aprendido, tem buscado, e a gente também, como cristão que é, sabe que a gente, quando se apega, se agarra no Senhor, ele vai dar sempre vitória. Então, tem percalços, tem deserto, mas uma hora de passar por isso chega, né? E tá sobrevivendo, a marca tá sedimentando, né? Tá crescendo, tá tendo algumas dores de cabeça, né? Principalmente, eu acho que hoje é uma coisa geral,
do ponto de vista pessoal, né, de gente para trabalhar isso hoje uma, vamos dizer assim, uma coisa que todo empreendedor, todo patrão reclama sobre isso, né? Mas tá sendo muito bom. Isso é bom. Isso é bacana porque, tipo assim, é um segmento e, de certa forma, o seu filho, que ainda tá com 15 anos, que tá... Qual série que ele deve estar? Tá no primeiro ano. Primeiro ano. Ele já vê ali muito potencial, uma coisa que pode ajudar também na faculdade, né, e fazer outras coisas. E pra você também é algo que acaba com uma terapia. Daí final de semana eu vou para lá, fico lá, né? E aí como eu saio às vezes da TV lá do papo de redação na TV que a gente faz, vou para lá e tem muita gente que fala, eu vim aqui porque eu vi na TV e tal, é bem legal. Eu já vou lá encomendar uns cookies. O próximo programa a gente vai ter uns cookies Pode aqui ser, pra experimentar. sem problema. Já falo com ela. Já vou falar com ela. Esse aqui é o cookie da Elaine. Cookie da Elaine. Porque é assim que a gente comenta e fomenta o mercado local. É experimentando e falando, olha, eu gostei desse, eu gostei do de pistache, chocolate amargo e assim por diante. Pistache, tem um dark que tem um chocolate amargo. É bacana. Né, tem um que tem menos açúcar, que tem um pouco mais, enfim. E São agora, 16 sabores. E agora contando toda essa diversidade pra gente, e como foi Joacy nesse novo horizonte agora, depois dessa carreira consolidada, começar novamente, mesmo das coautorias, escrever o primeiro livro solo? A gente, como eu te disse, né, na época da especialização, mas principalmente do mestrado, a gente até para poder preencher requisitos para chegar à finalização do mestrado, você precisa fazer publicações, é obrigado, né, A1, A2, e aí a gente fez em coautoria, né, 3 livros eu tenho em coautoria de vários artigos, mas esse que você está editando vai ser o primeiro solo, né, e aí não desmerecendo, obviamente, os anteriores, mas eu acho que o solo, ele te dá mais, vamos dizer, autoridade sobre o determinado assunto, né? E a gente, quando escreve sobre aquilo que gosta, acaba dando, de fato, alguém certamente vai se encontrar ali, alguém vai gostar, alguém vai criticar, que faz parte, né? E aí, você que recebe crítica, não fica encanado, não. Crítica faz parte para o crescimento. Se não fosse o vento contrário, as velas, os barcos não conseguiam andar. Então a gente precisa de crítica, né, uma hora para poder melhorar e aplicar focar naquilo que te colocaram de feedback. E eu espero, né? Eu acho que a gente vai falar sobre três pontos. Eu não sei se já é hora de falar. Pode, com certeza. Vamos já começar a especular. Né? Todo esse livro aí. Vamos abrir ele um pouco? Bora? Bora, agora. Bora. É um livro que foi meu TCC de bacharelado em teologia, né? Eu escrevi sobre algo que na própria faculdade, no seminário, muitos pastores me confrontavam sobre isso, porque eu entrei na teologia sendo juiz eleitoral. Eu estava já no início do meu segundo biênio, e terminei o mandato de juiz eleitoral nos bancos da Faculdade de Teologia. Parei a Faculdade de Teologia porque tinha que acabar o meu mestrado, que também era no ramo do direito eleitoral, no assunto direito constitucional eleitoral, na Uninove em São Paulo, e o mestrado foi todo presencial, então não teve essa história de internet, de Meet, nada disso. Era presencial, então nas aulas eu tinha que ir para lá, para São Paulo, viajei demais. A dissertação de mestrado é muito mais sobre a capacidade. Eu já comecei a escrever a minha dissertação de doutorado em cima do mestrado. E a minha dissertação de mestrado foi 219 páginas. Tu tá ali também, né? Ah, mas você ganhou! Mas é porque eu escrevi de algo que eu gosto muito, que é a neurociência, a teologia e o direito público. A necessidade desses 3 ramos de entender a necessidade. Porque nem tudo que é bom para uma pessoa é bom para outra. Verdade. E a teologia, porque tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, que eu falo que virou minha paixão. E depois que eu comecei a aprender sobre teologia, abre muitas esferas, abre muitas portas, muitas janelas de empreendedorismo, de negócios, de tudo. Sim. Tudo tem uma base teológica. Mesmo que a gente fale assim, a teologia você está falando aí como uma boa cristã, que é só porque você gosta da parte cristã. Não. Não. A teologia é feita desde o
primeira fundação lá atrás, antes, né? Antes de tudo ser criado, já era uma parte teológica. Então, assim, eu falo, é muito mais onde você está e a capacidade. Estar em mesas e sentar e poder abrir vários leques de oportunidades diferentes. Exatamente. E é o que eu, então, com base na teologia, que eu acabei fazendo a minha dissertação aí é o meu TCC, né, de graduação em teologia. Falei sobre igreja, religião e política, que são alguns mitos, né, e eu enfrentei isso em sala de aula, porque tinha professores pastores que falavam assim, mas quando chegava no assunto de política, não, política não é coisa de Deus, isso aí vocês vão me desculpar, porque tem gente aí que se mete na política e não é legal, enfim. Aí um dia eu confrontei um desses pastores, falei, pastor, mas vamos imaginar, o senhor não quer, eu sei que o senhor não quer, não é isso, enfim, mas vamos imaginar que a igreja, a comunidade escolhesse o senhor vai ser o nosso representante. Colocasse na frente e o elegesse um representante. Tudo isso que o senhor está dizendo em relação a alguém que se envolve com a política também se aplicaria ao senhor? Não, claro que não. Falei, então acho que a gente não pode partir, com todo respeito, de uma premissa de julgamento, né? De fato, tem muitos homens que se corrompem na política, tem vários. Homens e mulheres, claro que tem. Mas tem pessoas também que tentam fazer, veem que não pode continuar ou contra o sistema e saem. Tem uns que são um pouco mais teimosos, continuam. Agora, a gente colocar na mesma, vamos dizer assim, na mesma trincheira, pessoas que podem ter, né, diferentes pensamentos, e é isso que eu quero trazer, né, no livro eu venho trazendo ao longo da história grandes personagens do Antigo Testamento que foram políticos. Ainda que a gente não os coloque assim dentro da Bíblia, mas se a gente trouxer para agora, para um pensamento mais contemporâneo, eles foram políticos. Daniel na Babilônia, José no Egito, né? Esther, Ruth. Então, foram personagens que, de alguma forma, eles chegaram a ter uma autoridade política. E se a gente colocar sobre a autoridade política, até Noé. Também? Noé. Sim. Porque ele começou depois a fazer a legística, ele fez uma lei ali que não se podia o que podia. Exatamente. Moisés. Né? Então, a gente tá falando aqui de vários personagens e eu quero, vamos dizer, desmistificar esse pensamento tão, vamos dizer, obtuso, tão nefasto a respeito de política. Política não é coisa, como dizem, coisa do cão. Eu gostando ou não de política, Platão já dizia isso, eu vou ser administrado por quem gosta. Se eu não gostar de política, eu não me meter em política, eu não me envolver em política, não tem problema. Você vai ser administrado por quem gosta. E às vezes quem gosta não é tão republicano, não tem um pensamento tão bom como você. Sim. Então acho que é até o Papa Francisco, isso um dia pesquisando, eu vi uma fala dele muito bonita. Ele falando que fazer boa política, ou fazer uma política boa, era também uma forma de levar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque quando você colocava em ações sociais, em políticas públicas, estrutura para alguém que precisa, você está levando um amor. Mas o dinheiro não é seu, mas você está olhando para aquela pessoa. Para a política pública daquela pessoa. Porque tem duas diferenças muito grandes. Eu gostaria que você, como uma boa referência para nós do direito, referenciasse o que é política para você de casa e o que é política pública. Como você olha essas duas esferas? São esferas que se entrelaçam, mas que tem uma evidente diferença, né? Claro. Política, pessoal, e aí fazer política é a arte, é a ciência da conversa, da conversação, do discernimento, de chegar a bom termo ou não, até ter divergência, isso é política. E aí, pessoas que falam, eu não gosto de política. Da minha igreja não faz política. Todo lugar faz política. Na igreja, no condomínio, na sua casa. Na tua casa, né? Quando você vai discutir algumas coisas. Quem nunca? Vamos votar então aqui. Uma forma mais legítima e democrática de a gente escolher determinada coisa para casa. É uma forma de fazer política. Agora, quando eu faço política pública, eu estou olhando para aquele mais desafortunado. Eu estou olhando para aquele que não tem sequer, às vezes, por exemplo, uma água potável, não tem sequer uma infraestrutura de
saneamento básico, não tem sequer uma sala de aula para poder ter uma lousa, um ventilador, às vezes, né? Às vezes é chão Chão batido. batido, ter um mobiliário para que a criança possa estudar adequadamente. Então, aqui muita gente reclama, tendo sim esse mínimo necessário, mas o olhar de quem não tem, esse é o olhar de fazer política pública, de atender pessoas que mereçam ter é o mínimo, é o atendimento mínimo que o Estado deve dar. E que não só o Estado, e aí eu trago isso também no livro, a igreja precisa ter esse olhar, porque em muitos momentos, em muitos lugares, a igreja é quem faz o papel do Estado. Principalmente nós aqui do Norte, que somos uns 57% ou 63% atualmente. É mais, 70%, quase 70%. 70%? De evangélicos. Evangélicos. No nosso estado é bem predominante. Esses dias eu estava na Suíça, em Genebra, e aí eles falando sobre o Brasil, que nós somos o país com mais evangélicos, mais cristãos ao todo. E aí me perguntando, que eles me viram minha vestimenta e já vieram perguntar, como se, né, a gente se porta de uma maneira, já sabe que a gente é cristão. Até brinco que o meu adereço sempre está comigo. A minha fala, meu bom dia extraordinário, abençoado, bom dia, já está aí. A minha forma cristã é de abençoar as pessoas. E aí eu falei assim, sim, nós somos. Mas muitas pessoas, às vezes, só descobrem o evangelho depois, às vezes, de 25, 27 anos, 28 anos. Mas nós não somos desertores, que é aquela pessoa que deixa para trás. Muitos brasileiros, eles são de até o final estar junto. Eu mesmo sou uma pessoa que eu consegui encontrar a Deus com 27 anos. Para muita família que nasceu em berço evangélico, já é um pouco tardio. Eu vim de um lar cristão, mas um cristão católico, do catolicismo. Eu vivi minha infância, a primeira infância ali. E quando eu li seu livro, eu descobri várias situações ali de ser trabalhado dentro da política pública. Por quê? Aquela criança, às vezes, dentro da escola, dentro de uma comunidade que não tem essa vivência cristã, às vezes, se for acolhida por um lar cristão, ela começa a ter uma conduta mais regular, ela começa a ter oratória, porque começa a falar em púlpito, começa a aprender às vezes cantar, ler, a tocar um violão, começa a fazer parte da comunidade. Então, uma igreja, sim, ela faz um perpétuo de acolhimento com essas crianças. Os grandes cantores hoje, que se pegar, tem um retrospecto de terem cantado em igreja, começaram a cantar em igreja, né? E a igreja, de fato, ela desperta esses dons, né, que não só da oratória, não só do canto, mas sobretudo do teatro, da dança. Né, que são formas também de adoração. E acho que o livro, ele tenta, né, Patrícia, trazer vamos dizer, desmistificar realmente. A política, ela não é coisa danosa, ela não é coisa, como dizem, do cão, do satanás, né? Ela depende de como você vai utilizar. Tem gente que usa a política para fazer coisa ruim, fazer coisa errada, tá cheio. Tem gente que usa a política para se enriquecer, e aí um jargão que a gente usa muito no direito, de se locupletar às custas do erário, tá cheio. Mas também tem gente não só na política. Não só na política, era isso que eu ia dizer. Não só na política. Mas tem gente que faz isso também de alguma forma, de algum outro jeito, com algum outro tipo de corrupção, né, no campo privado. Né? Quando deixa de pagar um imposto que é devido, o cara não está fazendo. Né? Quando deixa de dar àqueles funcionários algo que é tão basilar, é tão comezinho, e às vezes a pessoa se nega em dar. Então, acho que o objetivo do livro não é confrontar e dizer que você, goela abaixo, tem que, a partir de agora, aceitar que política é uma coisa boa. Não é, você pode continuar tendo a sua divergência. Mas acho que é ter o olhar de que, ao longo dos milênios, houve sim, você querendo ou não, grandes personagens da Bíblia que foram políticos. E bons políticos, né? Excelentes políticos e de maneiras diferentes, com personalidades diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre as personalidades? Pode ser. Que eu acho que aí você se caracteriza, porque às vezes você fala assim, mas eu não vejo fulano político. Ele entra na política e faz uma mudança de cenário muito boa. Sim. Mas ele, às vezes, não é bom argumentador. Não. Mas ele é bom conselheiro, ele é bom ouvinte, bom amigo. Quem da Bíblia que tu vê que era um bom político e era calmo? Daniel.
Daniel? Daniel. José. José também. José, eu acho que é o Zafanete Paneia, né, que era o nome egípcio dele. A gente, e aí talvez a gente possa, até para não dar muito spoiler, né, que o pessoal tem que ler. Tem que ler. E logo mais, gente. Mas Olha. o Daniel, José foi um sonhador, né, um sonhador que contou o sonho dele para os irmãos e para o pai, quando ele disse que sonhou que viu que tinha os ramos que se debruçavam em relação a ele, né? E ele entendia aquilo como sendo os irmãos e até o pai, né? Reconhecendo ele com alguma autoridade. O pai não gostou, os irmãos não gostaram. E aí, é o sonhador, né? E aí isso causou uma rixa entre os irmãos. Levaram ele queriam até matá-lo, né? E Rubem não deixou, enfim, o irmão dele mais velho, e venderam ele como escravo para os ismaelitas, né? E aí foi pro Egito, e lá no Egito foi comprado por Potifar, e aí foi para a casa de Potifar, onde foi um grande administrador, tinha tudo, e a mulher dele, a mulher de Potifar, queria ter José, deveria ser um israelita muito forte, muito bonito, muito, né, enfim, forte, né? E ele disse não a ela, porque ele servia a um Deus que ele entendia que ele não podia fazer aquilo, mas principalmente com Deus primeiro e também com seu amo, com seu patrão, que era o Potifar, que ele seria uma desonra, né? E aí ele, sob essa acusação falsa da mulher, ele foi preso, foi levado à masmorra, à prisão, e chegando lá ele também virou o prefeito da prisão, onde toda a prisão foi colocada à sua disposição. E aí vem então o padeiro e o outro que fazia a prova das bebidas do faraó, né, do rei, e vieram preso, e ele, enfim, teve o sonho, e eles tiveram um sonho, né? Eles tiveram o sonho, e esse sonho eles pediram para alguém, né, fazer quem podia, né, dizer o que tinha acontecido naquele sonho. Enfim, José então falou: posso dizer, o teu sonho, que 3 dias vão vir aqui te tirar, mas você vai ser morto. E você, daqui 3 dias vão te tirar, e você vai ser liberto e vai voltar pro faraó. Só que lembra de mim quando você estiver lá. E aí aconteceu exatamente isso. 3 dias depois, né, o padeiro morreu, o outro voltou. E ele esqueceu de José, né? E quando o faraó teve o sonho, fatídico sonho das 7 vacas magras que comiam 7 vacas boas e bonitas, 7 espigas mirradas que comiam 7 espigas, né, fortes, e aí ninguém conseguia, os magos, enfim, os sábios lá do Egito. E aí ele se lembrou: lá na prisão tem alguém que, se tiver lá ainda, ele consegue decifrar o seu sonho. Então traga ele aqui. E aí então ele decifrou, disse que precisava de uma pessoa para administrar, e o faraó viu nele a pessoa que podia, a capacidade que podia fazer aquilo. Então já tirou o anel e falou que abaixo de mim só você. Você é o administrador, e algumas versões falam que ele foi o primeiro-ministro, outros falam que ele foi governador. Quer seja o primeiro-ministro, quer seja governador, são figuras políticas. São figuras, né, políticas e de representatividade. Que administrou, naquele momento, durante um tempo, 7 anos de fartura, guardou, né, os alimentos que sobravam, e aí quando os irmãos dele, a família dele, onde estavam, começou a faltar, vieram até o Egito, porque era um país que ele tinha guardado. E quando chega, então, José é a pessoa que estava à frente. Não reconheceram, porque ele já estava, né, os egípcios tinham questão de raspar a cabeça, colocar peruca, né, toda aquela coisa. E, de fato, José, então, não só administrou, não só se verifica como ele foi um bom administrador, um homem confiável, porque Faraó o honrou, depois que ele se reconciliou com os irmãos, se apresentou que ele era o governador. O faraó disse: não, você pode buscar sua família, o seu pai merece estar aqui no melhor lugar. E naquele momento o Egito era o melhor lugar. Então José
deu honra para a Para a família, família, para deu casa. honra ao pai E dele, eles né? se curvaram conforme o sonho, o Conforme o primeiro sonho, sonho. exato, tanto o pai quanto os irmãos, de fato, aquilo que foi, né? E aí a gente traz, faz esse paralelo de que ele sim, assim como Paulo escreveu que toda autoridade é constituída pelo Senhor. Lá em Romanos está escrito, Romanos. né? Então, Temos muitas que a citações gente de Romanos. precisa, que a gente precisa orar pelas nossas autoridades. De fato, tem gente Agora que vamos falar de mais um só, um caloroso, um bem com sangue no olho, como muitos dizem aqui do norte. Sangue no olho são as pessoas um pouco com um temperamento mais nervoso, mais tendencioso a serem agressivos, mas ir lá e fazer. Davi, Davi? né? Davi foi um rei que foi o rei que mais matou, né? Davi foi o rei que mais ganhou lutas, guerras, tanto que o Senhor não deixou, ele queria construir o templo, e Deus falou com ele que ele não seria a pessoa que construiria, porque ele carregava aquele peso de muitas mortes, de ter guerreado demais, tanto que quem criou, quem construiu o templo foi seu filho Salomão. E aí tem não só uma questão política, mas também aí tem uma questão também teológica do que representa o templo, né? Enfim, mas Davi é uma história também extraordinária, que era um bom político, que ganhava guerra, né? Acho que naquela época os povos viviam de guerra, então se o rei ele era tinha uma boa tática de ganhar a guerra, ele ia conseguindo desenvolver e sempre fortalecer o seu reino. Só que o seu filho, por exemplo, Salomão, já foi muito mais da fala e da fala mansa, porque o que ele fazia? Teve mais de 1.000 mulheres, ele fazia a questão da ampliação do seu poder através de casamentos com mulheres que não eram, né, que não eram mulheres ali do seu métier, e ele ia aumentando geograficamente o terreno do seu reino. Então, era uma família que Davi Na não é. verdade, então, olhando para esse ângulo, que eu também tive uma aula esses dias sobre Salomão, eu achei bem interessante. Ele fazia isso com o intuito não do corpo da mulher, ele fazia o intuito sobre a parte territorial das princesas, das pessoas que tinham aqueles dotes. Exatamente. Esperto, E né? os pais que ofereciam as suas filhas também viam nele uma coisa muito honrosa, porque Salomão era muito sábio, era muito poderoso. E qual é o pai que não quer ter um genro desse jeito, né? Ter a filha casada com uma pessoa tão poderosa, com tanto poder naquela época, né? Então, eu vejo. São exemplos aqui que a gente está dando de políticos na Bíblia que exerceram ainda que não tenham um nome ali de políticos ou de agente político como a gente conhece hoje, mas são pessoas que notadamente exerciam alguma forma de autoridade política naquele momento. Foi muito interessante, que quando eu estudei sobre isso, estudei sobre Salomão, a gente vai abrindo, né, todos os personagens ali para estudar no ramo da teologia, e quando é comigo, todo mundo fala assim, lá vem Paulo, eles brincam que lá vem Patrícia, lá vem Paulo, né, aqui quer abrir o negócio, eles iam falando, eu não aceito meia vírgula, você tem que me ensinar todos os detalhes. E o que você pode falar de Paulo para mim? Paulo, aí eu não vejo tanto dessa questão política, né? Até porque Paulo, ele, apesar de ser uma pessoa muito culta, né? Paulo foi criado e de uma forma falava vários idiomas, isso é reconhecidamente. Paulo é o maior escritor da Bíblia de uma forma geral, porque praticamente o Novo Testamento, mais da metade dele foi Paulo que escreveu. Inspirado, né? Tá bem inspirado. Né? E ainda dizem, hoje tem uma discussão que também Hebreus seria de Paulo. Hoje, o escritor de Hebreus ainda é considerado que é um escritor, mas ninguém sabe quem exatamente. Mas muitos colocam na conta de Paulo também a escrita apenas de Hebreus. E Paulo se não aquele que foi o maior, aquele que mais viagens missionárias fez, que mais levou o nome de Jesus Cristo, que foi reconhecidamente pelo próprio Jesus, e que lá em Atos 9, quando fala Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí é o próprio Jesus que está dizendo a ele, quando ele cai, cego já, enfim,
de que ele precisava aquela era uma joia preciosa para o Senhor, uma pessoa que seria um instrumento de levar o evangelho, de ser um grande missionário, o maior missionário da Bíblia, Paulo. Então Paulo é extraordinário. Então Paulo era uma mistura de um influente, bom de conversa e realmente técnico. Conhecedor da palavra. Para poder escrever bem, ele tem que ser técnico. Ele conhecedor da palavra e conhecedor de leis, porque em determinado momento, quando se colocou a ele que ele deveria ser julgado, ele falou: opa, eu sou cidadão romano. E aí, como cidadão romano, eu tenho o direito de ser levado a Roma para ser julgado lá perante o Império de Roma. Então, Paulo, você que está assistindo esse podcast, que talvez não tenha tanta, vamos dizer assim, familiaridade, e alguém pode falar, mas qual o melhor livro para você ler? Leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, leia as obras de Paulo, que você vai ver que, além de ensino, quando ele fala aos Coríntios, por exemplo, quando ele fala em 1 Coríntios 13, quando ele está falando que o amor suporta tudo, que o amor... Aquele trecho que, inclusive, muita gente... isso aí é coisa do Legião Urbana, que virou uma música do Renato Russo. É exatamente aquilo. Paulo não foi casado, foi muito esperto, né? Paulo, ele diz que como você tem que tratar o seu varão e tratar a varoa, e ele te ensina em vários momentos, porque todas as cartas que ele fez dando ensinamento às pessoas. Então, Paulo, para mim, não era, obviamente, essa nossa conversa, era, que mas acabou enviesando para esse lado. Eu acho que comigo não tem... Paulo, de fato, é o grande personagem, vamos dizer, do Novo Testamento, óbvio, depois de Jesus Cristo, óbvio, Jesus é a questão central da Bíblia. Mas no Novo Testamento, Paulo é aquele que levou com maior excelência. E melhor didática, né? Ele tem uma abertura que eu sempre falo, as passagens que Paulo escreveu, ele escreve, ele abre, ele posiciona e depois ele te deixa uma reflexão. Sim, sempre. Ele te deixa, ele te deixa ali para você pensar, ele te coloca num ponto que ele te dá alguns argumentos para você montar e trazer aquilo pro seu cotidiano. E olha que é uma escrita milenar. Sim, tá atualíssimo, né? Então, é como se fosse escrito ontem. Exatamente. A Bíblia é desse jeito, né? A Bíblia é um manual para quem tá alegre, é um manual para quem tá triste, é um manual para quem espera, eu quero ter uma palavra para que eu preciso, sei lá, prosperar. Você vai encontrar, e aí também a gente pega, voltando para Salomão tem 3 livros que são dele, que são em 3 momentos da vida dele, um mais jovem, outro já mais com meia idade, outro já mais velho, né, que é Eclesiastes. E aí já um livro mais filosófico, um livro até tanto quanto amargurado, mas que traz muitas verdades. Por exemplo, quando ele diz que é melhor ir numa casa onde há o luto do que numa casa onde há festa, porque na casa onde há luto é o fim de todas as coisas. É ali que a gente vê que a gente acaba, é ali que a gente vê que nós somos finitos. E eu gosto muito de Eclesiastes, porque ele trabalha muito o nosso próprio ego. Eu falo, trazendo assim para uma palavra mais... o nosso próprio ego mesmo, de se ver no posicionamento daqui 20, 30, 40 anos. Sim. Como você quer ser lembrado? Mas como você quer ser lembrado, não para ser não esquecido, mas como foi as pessoas que realmente valeriam a pena estar juntos? Quais as mesas que você senta hoje para o seu futuro ser próspero? Exatamente. E diz, né, aquele trecho que é muito usado aí no mundo secular, vaidade, tudo é vaidade. Né? Então, de fato, já é uma porção, uma visão de quem já tem mais idade, de quem já vê a vida por um outro ângulo. Sim. Né? E este livro do Joaci, gente, olha, eu vou falar a verdade pra você. Eu sempre gosto de pegar as obras, eu dou uma corrigida, mando pra mesa de produção e tal. Aí a mesa de produção assim, me pedindo, me devolve o livro. Eu falei, não, pode deixar que eu tô montando aqui. Eu gostei tanto da obra que eu falei assim, não, pode deixar que eu só vou mandar quando for mandar para professora de português. Sim. Não precisa montar a obra que eu já tô montando. E foi algo muito rápido, assim, eu olhei, gostei, eu falei, não, peraí, deixa eu fazer os posicionamentos. E acaba sendo, né, Patrícia, algo que no mercado hoje a gente não vê, que as pessoas não escrevem sobre isso, né? Parece assim que há uma proibição não normativa, não de lei, mas há uma proibição de que o cristão não pode falar de política, né? E a política não pode falar da igreja. E aí a gente também acaba trazendo no livro
questão do parlamento mais atual, da Constituição, né, na época da Constituição lá em 87, né, o período de feitura da Constituição, e aí a frente parlamentar, que é mais atual, que hoje aí a gente acaba voltando àquele pensamento de que muita gente que não tinha nada com os cristãos, com os evangélicos, hoje faz questão de dizer eu sou evangélico, eu sou cristão, porque é um nicho qual ele quer ganhar ali apoio de voto, apoio popular, né? E aí lembrando, a gente faz muito isso, assessoramento político parlamentar. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a sua profissão atual e para você abrir o leque para as pessoas que precisam desse atendimento. Ok? Eu sou, nesse momento, além de advogado há 25 anos, também sou há 5 anos procurador legislativo lá na Câmara de Candeias de Jamari e faço assessoramento de prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, partidos políticos, assessores, pessoas que trabalham diretamente com a política. E a gente tem um pensamento de que política, e eu pratico, coloco em prática aquilo que a gente escreveu, que a gente escreveu, que é o sentido de que política é coisa boa. E tem que ser coisa boa para todos os dias. Todos os dias. Política hoje, eu não gosto de política, mas política é que faz você pagar mais caro a tua comida, a tua roupa, o teu transporte. Política o seu imposto. Política que afeta a tua segurança pública, a tua saúde, a tua escola do teu filho. A política, de alguma forma, faz com que você pague ou não agora está tão em voga a questão da energia elétrica que é tão caro. Política é algo que mexe, eu querendo ou não, com a minha vida em sociedade. Então a política a gente precisa pensar, e aí os brasileiros, eu acho que esse é o mote do livro, de que ainda que evangélico, ainda que cristão, ainda que pertencente, aí eu também não trago só a questão da religião como religião igreja, religião cristianismo, religião de qualquer matriz, africana, candomblé, espírita. Você que participa de algum tipo de religião, você também precisa pensar, sair fora da caixinha e dizer, não, política é boa, política pública é necessária. E precisamos de representantes à altura. Exatamente. Então tem muita igreja que tem, vamos dizer assim, membros suficientes para poder fazer, às vezes, um vereador, um deputado. Só que não apoia da igreja. Acaba apoiando depois alguém que vem, cai lá forasteiro, e que a pessoa nem sempre é boa para ter apoio. Tem uma vida pregressa discutível, e aí o líder evangélico, às vezes, abraçado com essa pessoa, e aí tem uma operação aqui e acolá, e vem aquele escândalo. Por quê? Porque deveria ter escolhido melhor. Então, acho que esse é o pensamento, e nós, na minha advocacia, minha do Manuel Veríssimo, falar nisso eu até trouxe aqui, vou até te dar um ar. Isso aqui é para que você possa colocar o seu celular. Ai, que lindo! Que é personalizado. Loura Júnior Ferreira Neto, que é o nosso escritório, especializado em direito eleitoral, direito público. Fala do seu Instagram, a gente coloca aqui também o Instagram. O Instagram é @LJFN Advogados. Ao contrário, do outro lado. Pelo outro lado, você coloca pela frente aí. Ah, aqui? Não, pela frente. Não, peraí que eu deixo colocar pra mim. Aqui, ó. Aí você vai pôr o celular. Que legal! Assim, ó. Então, pra ficar em cima da mesa, pra fazer videoconferência. E aqui você coloca o cabo, enfim, pode ser assim também. Olha que legal vocês fizeram com o espaço do cabo. É bom que pode carregar ao mesmo tempo, você não precisa com o celular na mão. Super então, útil. É do nosso escritório, Loura Júnior e Ferreira Neto. Eu adorei. Aqui o Instagram dele, o @ é LJFN Advogados. Com certeza, vamos deixar nosso escritório já há mais de 2 décadas, tanto pela minha experiência quanto a do Manuel. Referência a nível Brasil. Brasil, né? Nós ficamos entre os 4 escritórios que mais receberam de fomento de Fundo Especial de Financiamento de Campanha, segundo o site Jota. Uau. Ficamos apenas atrás de 2 de Belo Horizonte, 1 de São Paulo, e o terceiro o quarto é nosso a nível Brasil. Primeiro da região norte. Eu adoro falar um negócio desse. É o quarto a nível Brasil. Nós não estamos falando a nível do norte, é a nível Brasil. Isso. E eu vou te falar uma coisa bem importante.
A editora está sendo uma da Nível Brasil, foi homenageada como a Nível Brasil, como editora revelação nos primeiros 2 anos consecutivos, o Que ano passado e beleza. esse ano, sobre as melhores obras. Mas não é de quantidade, é de qualidade. Que beleza, Isso é bom. parabéns. É bom. E aí a gente acaba também tirando essa síndrome aí, às vezes, de cachorro vira-lata, né, que a gente tem aqui no norte, né? De que achar que as coisas que vêm de fora é sempre melhor do que daqui, que as coisas que são de fora suplantam as nossas aqui. Então, eu poderia muito bem, eu te disse isso, até cheguei a contratar uma editora de fora, né? Sim, Paguei, mas eu não coloquei fé, não vi potencial, deixei lá parado. Quando você veio falar comigo, isso aqui é um depoimento meu, um testemunho. obrigada. Eu encontrei em você aquilo que eu queria, né? De ter esse feedback, ter essa conversa franca, olho no olho. Você primeiro ler o material, dizer, que bacana, eu gostei, né? E a partir Peraí, dali. e antes de ler, eu ainda falei assim, ó, a minha assina aí, por favor, termo de responsabilidade da sua obra, porque eu não vou pegar só para ler. Eu preciso ter ciência que essa obra é tua, para não Sim, fazer como algumas editoras, plágio, né? Que faz. plágio, ou revender a obra para outra Exatamente. pessoa, porque às vezes acaba acontecendo. Acontecendo, ele pega, às vezes não, né, a pessoa não faz, enfim, mas ele já ficou com os Já dados ficou da ali com os pessoa, né? dados, Então né? isso é de suma importância. E acho que é algo tão particular, né, que quando você confia alguém, é como se fosse você confiar um filho, né, que você filho. que ali tem tempo teu de De entrega, entrega, o tempo que você deixou tempo de de estar com a estudo. família, né, tempo de estar aquele tempo de qualidade com família, com mulher, com filho, enfim. Você estava ali estudando, pesquisando, colocando na pena ali aquilo que você pensa. Então, Sim, de com fato, é muito certeza. E é importante. importante, igual eu falo pro meu cliente, eu gosto de visitar, se tá em outro estado ou outro país, que eu tenho clientes hoje fora do Brasil, eu faço reuniões semanais, eu mando material semanal, conforme eu vou alinhando, já vou mandando, pra não ficar Tô até aquela te devendo angústia. material, né? Tá até me devendo. Depois a gente acerta, fica em E dia. desenho da capa. É, Porque, olha, esse mês sai a capa. Porque eu gosto sai, da né? capa. Pra você já ir apreciando, Sim. mandando pro seu colega, falando, olha, vamos, né? E aí já marcamos data, tem uma data aí pré-vista, que é para agosto, o lançamento do Joaci. Então, olha, vamos Não é alinhar. agosto de Deus, é mês de agosto mesmo, né? Mês de Porque agosto. você tem Mês que de vai agosto. ser quando? Vai ser em agosto, né? Ou em maio. Você faz, vai ser com maio ou menos daqui, né? Não, vai Não, ser. mas eu vou te contar para vocês por que vai ser agosto. Agosto vai ser lançado porque a gente vai ter uma Bienal em Portugal. E eu já coloquei o título da obra dele para concorrer, porque é a primeira obra do Brasil destinada a esse público. É esse tipo de escrita. Não temos obras no Eu Brasil. não sabia, eu tô sabendo agora, é verdade? Sério. Caramba. Ela começa final de agosto e dia 7 de setembro ela finaliza a Bienal. Então o seu título já está cadastrado. Já coloquei dentro da editora, que a editora está prefaciando ali tudo certinho, editorando as notas, né? É igreja, religião e política entre a fé e a cidadania. Isso. E a primeira edição voltada a esse aspecto. Então, como a gente vê que é uma primeira imersão de conhecimento daquela linhagem, na hora que eu vi, eu falei assim, eu vou pré-escrever aqui, porque quando a capa estiver pronta, tanto que eu tô cobrando a capa, Sim. para a gente poder montar a capa, para poder entregar esse material e já colocar na linha Bienal. Porque a editora tem uma vantagem, você não faz só no Brasil, ela sai a linhagem dela ao mesmo tempo em mais de 8 países. Então, a Patrícia, mas por que 8 países? É para você participar das bienais, levar a sua história para fora do mundo, para fora do Brasil, levar para o mundo. Por quê? Hoje, nosso mercado editorial no Brasil ele é um pouco maçante, é um pouco mais restio. Mas quando a gente fala da Feira Literária de Geneve, da França, da Itália, de Turim, a gente está falando de uma feira que traz pessoas do Egito, traz pessoas de Israel, traz pessoas dos Estados Unidos. Eu conheci pessoas dos Estados Unidos lá na Feira de Geneva, esse ano. E E a falaram gente assim, fala de um mercado que culturalmente é muito aquecido. aquecido, É né? como se fosse, desculpa a comparação, né? Mas é como se fosse o nosso carnaval aqui, é a feira literária de livros, só que em vez de carnaval, é uma feira literária de livros. É um ensinamento que passa mais Eu, por dia, de 3 a 10 mil pessoas por dia nos standards. sim, é um negócio surreal, né? Surreal. E é Verdade. imensamente lindo, porque
Quando eu cheguei e eu vi o acolhimento das pessoas com o Brasil, e eu era a única brasileira ali na outra parte da feira falando, né, porque eu defendo muito a parte da religião, porque é onde que eu tenho a minha base da minha empresa, que é a minha missão. Então as pessoas chegavam e falavam assim, ore por nós, e eu, pastor, ore por nós. Eu falo, olha, eu não sou pastora, mas eu posso sim orar por você. Sim. Eu posso sim disseminar a palavra por você. E sobre o livro é interessante falar, Patrícia, que em alguns momentos eu convidado por inclusive um vereador que já faleceu aqui de Porto Velho, Edésio, saudoso vereador Edésio, eu fui algumas vezes a algumas igrejas falar com jovens para fomentar nos jovens aquele, vamos dizer, aquecer o coração dos jovens para ter também interesse pela política, porque de algum tempo para cá, política no Brasil e no mundo está desacreditada. Você não quer ser político mais, né? Antigamente eu lembro que tinha gente que falava, você quer ser? Não, quero ser senador, quero ser deputado. Não que isso seja uma profissão, mas certamente tem muita gente que você pode alcançar através de fazer uma boa política, volto a repetir. Política. E isso, né, gente dentro da igreja que hoje está sendo ensinado que política é coisa do cão. Coisa errada, não pode ser feita. E a gente vai exatamente com argumentos bíblicos, inclusive, da própria Bíblia, dizer, não, política não é coisa do cão. Coisa de Deus. Coisa de Deus. Né? É coisa de pessoas que estão aqui e que precisam. Porque quando Jesus mesmo veio e ele fez os 12 discípulos ali, ele escolheu pessoas. E não eram todos iguais da mesma classe. Pessoas equivocadas, né? Ele não sabia que Judas era... A Bíblia diz que Judas roubava o dinheiro das moedas que eles, né, que ele era o tesoureiro. Será que Jesus não sabia disso? Claro que sabia, ele sabe de tudo. Onipotente, era super influente, né? Eu falo que Judas, pelo perfil ali dele, se fosse pra mim analisar hoje Judas, eu falava, era o cara influente, conversava com todo mundo, era amoroso, era o cara que chegava te abraçando, te beijando, perguntando como tava a tua casa, como tava teu lar. Era aquele Para que Jesus o escolhesse, ele certamente tinha qualidades. Muito mais qualidades do que defeitos. Né? Como todos os outros. E aí também fica a reflexão de que, ainda que eu seja muito competente, ainda que eu tenha muita qualidade, se eu não vigiar, uma hora eu posso cair. Né? Com certeza. E às vezes aquele pequeno defeito que tu tem, que tu coloca ali e fala, não, eu não vou cuidar desse defeito. E aí, qual é o seu defeito? O que você tá deixando para trás, que você não quer, não corrigir, mas que você quer matar ele todos os dias? Porque quando a gente fala de ego, a presença de ego, a falta de ego, ou a imputação de ego que ele expande, é tratamento. É o que você alimenta ele. Verdade. Pode ser uma pequena mentira, pode ser um pequeno fragmento, pode ser a cobiça. Sim. Pode ser tantas outras coisas. Tanta coisa, né, que a gente passa a colocar nesse espectro que depende muito, e aí a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então muita gente às vezes fala muita coisa, mas antes dela falar, às vezes antes até dela pronunciar, o coração dela já está ruminando isso faz tempo, né? Tá cheio. Eu acho que é isso. Se o livro tem algum sentido, o sentido é esse, de querer, vamos, melhorar e fazer com que alguém que leia o livro fale, cara, gostei. Eu gostei, eu vou quero ver a política por esse lado, porque a gente vê tanta gente hoje competente, jovens aí que estão na igreja, que são líderes por excelência, que sabem, né, estão à frente de grande número de jovens, e quem sabe pode ser o novo vereador, o novo deputado, aquilo que vai trazer, né, de fato uma política, não, mas não uma política aloprada, não uma política que seja exagerada, porque tudo que é exagerado, até água demais faz mal. Não que a gente tenha que ser morno, não é isso, mas tem que ser razoável, equilibrado, sensato naquilo que vai fazer. E eu acho que a política hoje precisa de muita gente, porque hoje a gente está vendo dois extremos, né, que não são bons, nem para um lado nem para o outro, seja esquerda, seja direita. Aquilo que é extremado demais não é bom. Então a gente precisa de equilíbrio. Eu acho que o ponto de equilíbrio é a melhor solução para que a gente possa chegar a esses objetivos. Joaci, para todo mundo que está de casa, eu gostaria que você deixasse para a gente algo que a gente pudesse estudar em casa, aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia e algum conselho para ler algum livro ou algo que você goste, que tenha te dado vazão para ser esse pai maravilhoso que tu é, esses 2 filhos e essa esposa tão honrada.
A gente nem mostrou umas fotos, né? Mas aí eu acho que depois você vai Vai mostrar, vai né? ter aqui as fotos. Eu mandei lá no Vamos grupo. Você, Tem várias, por gentileza, me mostre a tem foto. várias fotos. Como é a paia? Como é que fala? Avohai, Avohai. quem escreveu isso foi o Quero. Já fica no vídeo, né? Gente, eu amei aquela foto. Na hora que tu me mandou, posso colocar no livro também? Pode. Ficou tão linda, mas tão E linda. ele também me ensinou, porque ele era um orador nato, meu avô, e era filiado ao PDS na época. E muitos políticos o chamavam para ele poder participar de comícios na época. E eu ia com ele. Vamos Então, colocar os primeiros passos em homenagem a ele? pode ser, Pode ser? pode ser. Olha, chegou a me lacrimejar os olhos, porque quando eu vi a foto, eu olhei todas, né? Mas eu falei, uau! E eu marquei, que foto linda, eu amei essa foto. Aquela foto, ela é de 1999. Essa é ele e minha esposa, né? Lá em São Paulo. Sim, tem uma que ele tá fazendo a A barba barba, né? do Avohai. Isso aí também é em 99 lá. Esse é o meu filho, Seu Rodrigo, filho. lá em Água de Lindóia. A gente participando do Encontro Brasileiro de Autos Antigos. Esse é o mais velho, de 20 Esse é o mais anos. velho, de 20 anos, meu primogênito. Os Oh, dois dele e o Davi, o menor. Davi todo sorridente. O Davi é uma figuraça. Inteligente ao extremo. Minha mãe lá em Curitiba, Guilmar. Essa daí, foto né? que eu me apaixonei, eu falei, gente, que lindo. Pois é, essa daí eu fazia a barba dele nesse dia. Ele não queria, que ele ia viajar e aí ele era sorridente assim o tempo todo. Ele tem E é muita sua engraçado, afeição, né? e é engraçado que ele foi delegado de polícia calça curta, como chamava aquele delegado que era nomeado. Foi policial civil muito tempo aqui em Rondônia, no território. E ele me dizia, meu filho, eu fui muito ruim, nordestino, foi muito ruim a minha vida. Eu fiz muita coisa. E aí quando a gente ficou esses últimos meses da vida dele, ele me contou muita coisa. Uhum. Fui um confidente dele, enfim. E nesses momentos, aí foi um só, porque depois que a gente começou a conviver, eu dava banho nele, eu fazia a barba dele, a gente almoçava junto, tomava café juntos. Então foi um grande companheirão Foi um que eu grande tive, né? contato. E ele também tinha na política, por exemplo, Francisco Nogueira Filho, que foi prefeito e deputado estadual lá de Guajará-Mirim. Tinha o meu avô como uma pessoa que ele sempre chamava para participar de reunião Consegue política. ter uma foto dele em exercício da função? Eu não sei se eu não fiquei com nenhuma memória dessa. Não sei se lá em Guajará pode ter, por exemplo, aquela deputada federal Raquel Cândido. A gente coloca, ajudou. começa ali a nota de agradecimento a ele, coloca se a gente conseguir uma foto do exercício da função, e aí a gente finaliza agradecendo pelo elo paternal. Sim, eu acho que eu tenho uma dele na Câmara de Guajará-Mirim, ele sendo homenageado. Isso eu tenho. Bacana. Enfim, foi certamente quem que norteou até para esse lado político. Ele foi presbítero da igreja Assembleia de Deus, que também a gente estava falando aqui da questão da oratória, de falar bem, né? Enfim, então o meu avô, que eu chamava de Avohai, foi embora dia 8 de dezembro de 2000, mas nunca saiu dos corações, né? Amém. E de fato, muita gente gostou dessa foto. Esse aí também foi o meu chefe lá advogado, Júlio César Ferreira Silva, que faleceu em 2015, vítima de um acidente, muito novo. Um cara que me ensinou muita coisa na advocacia lá em São Paulo. Que lindo. Minha esposa, aquele foi o dia que eu peguei nesse dia, em abril de 2000, eu peguei a minha credencial de advogado. Eu já tava de cabelo curto, todo, né? Essa gravata eu tenho até hoje, que ela me deu, eu queria uma gravata roxa, e aí ela procurou até que achou, né? Enfim, até hoje eu tenho. Às vezes eu vou ministrar na igreja, eu vou com a gravata roxa e eu conto a história dessa gravata, bem legal. Um dia que você for ministrar sobre a gravata, você me convida que eu quero ir assistir. Tá bom, não sobre a gravata, né? Com a gravata, né? Mas é importante falar sobre a gravata, porque ele traz uma memória, um sentimento, verdade. Um contexto do amor, da concisão, né? Até por que roxo? Por que foi roxa? Sei lá, porque eu sempre gostei muito do roxo, e sempre gostei, por exemplo, de
uma gravata diferente, uma meia diferente. Eu gosto de meia de gravura. Eu gostei da sua meia. No seu lançamento, vamos então esperar uma meia diferente. E uma gravata também. Com certeza. E assim, a gente. E eu gostaria de fazer uma homenagem, está acabando, né? O que eu posso dizer? E aí eu acho que eu junto algo que a gente precisa ter pessoas que estejam ao nosso lado. Você que está assistindo esse vídeo e não é só algo da boca para fora, mas certamente tem pessoas na sua vida que merecem mais o teu reconhecimento. Pessoas que talvez tenham te ajudado e você ainda não tenha falado para elas assim, muito obrigado, porque você tem me auxiliado, me ajudado. E eu falo isso para minha esposa, que foi a pessoa que me ajudou na época, vamos dizer assim, das vacas magras, né? A época que a gente estava início de carreira, e com todo início de carreira você não tem. Falar de Joaci hoje, que é o Joaci advogado, o Joaci antigo mobilista, o Joaci professor de judô, o Joaci pastor. Professor de judô? Também, faixa preta. Que legal! Então é muito fácil, todo dia né? que a gente aprende algo novo aqui, né? Mas a gente, lá, quando era franzino, cabeludo, enfim, alguém que te... Antes mesmo de você ver seu potencial, ver o seu potencial, ele já acreditou em você. Então isso eu falo para minha esposa, que me deu filhos maravilhosos, lindos, para o meu sogro, para minha sogra, Arley e Cleusa, para minha mãe, Guilmar, para meu pai, Joaci, mas principalmente para aquele velhinho lá que sempre viu em mim e falou, você vai ser doutor. E me criou para que eu pudesse ser o doutor Joaci. Olha, deixa eu só respirar aqui agora, porque a emoção vem, e a gente tem que respeitar a emoção, e assim, é tão bom quando a gente respeita de onde nós viemos, onde foi nossas origens, quem nos ajudou. Eu quero deixar um abraço à minha família, porque eu acho assim que às vezes as pessoas me veem muito na luta, não sabem muito bem quem são meus pais, quem são meus avós e tudo mais, mas eu também fui filha, sou filha de uma mulher maravilhosa, que é Dona Josenilda, que todo mundo chama de Zé, e o seu Pimenta. E eu vejo ali duas perseveranças diferentes, duas pessoas que me deram tudo o que podiam com a condição que tinham. Mas eu quero agradecer também aos pais deles, porque o seu Manuel Pimenta foi um desafiador muito. Por mais que o vício, de muitas vezes do álcool, não tenha deixado de ser aquele amor maravilhoso que tinha, mas mesmo assim, o potencial que ele tinha foi o melhor avô que todas as crianças poderiam ter no mundo. Então, essa imagem do seu avô ali, quando você me mandou, foi algo que mexeu com a minha infância, me trouxe de volta aquele cheiro de casa e tudo mais. E meu avô era aquela pessoa, ele podia até passar no bar para tomar uma, mas ele passava para comprar também, do ladinho, uns pastelzinhos para os netos. Que beleza, né? E tá tudo bem, era o que ele tinha Sim. aquele, infelizmente, aquele vício. Mas quando eu vi ali e tal, e eu lembro que meu avô às vezes pedia, faz minha barba aqui, porque ele era super vaidoso, né? Uhum. Como um bom mineiro, e pinchava o cabelo toda hora, e ele falando assim, olha, você vai ser doutora, porque tu é muito chata. Tô muito brava, tu das minhas netas a mais brava e tal. E a tua oratória é boa, desde da infância era. E eu lembro assim como hoje. Muito obrigada por você ter compartilhado esse momento comigo. E naquele momento eu tava dentro do carro, em trajeto pra cá. Eu falei, nossa, amei. Eu vi que você colocou uau. Uau, amei. Porque me recordou a infância, né? E quantas pessoas a gente precisa também agradecer? Exatamente. Falar muito obrigada. Muito obrigado. E às vezes a gente não fala, e quando a pessoa tá lá inerte, morta, fulano era bom, fulano era isso. E isso eu vi na morte do meu avô, porque eu convivi tanto com ele, e eu vi muitas pessoas que chegaram bem ali, quando ele estava no caixão, falecido, chorando, se desesperando. Porque eu não falei mais contigo, porque eu não te abracei mais. E aquilo não me afetava, porque eu podia ter perdido a minha esposa, porque eu vim para cá, eu podia ter perdido o foco de vida, mas certamente Deus me honrou, porque cada momento que eu tive com ele foi um momento de crescimento profissional, de crescimento de vida, de experiência que ele me passou, coisas que ele me disse que não disse para ninguém, que só disse para mim.
Então, certamente foi um crescimento e eu não tinha consciência pesada, porque eu sabia que tudo que eu podia fazer, tudo que estava ao meu alcance Em naquele vida. momento em vida, eu fiz. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas você comentou comigo que a gente pode esperar um novo podcast aí. Pode dar um deleite pra gente antes de fechar esse bloco? Posso falar, e eu vou falar sobre antigo mobilismo, né, que também é uma das minhas paixões, não só minha, da minha família. Minha esposa também gosta de carro, meu filho, e a gente vai trazer aqui para Porto Velho algo que também vai ter muito a ver. Eu estou sabendo que você também já quer participar da família Antigo Mobilista aí, quem sabe vai ser uma das entrevistadas, mas vem algo bem interessante dessa questão de antigo mobilismo através do Clube do Carro Antigo de Rondônia. A gente vai falar sobre isso também, reflexão bíblica, de vida, profissional, e aproveitar falar de um hobby, de uma paixão ou até de um negócio que as pessoas têm em relação hoje ao antigo mobilismo, que é sem dúvida alguma algo que está crescendo demais, né? E você tem aqui mesmo no estúdio tem uma pessoa que eu sou fã, sempre fui, estive infelizmente no funeral dele lá em São Paulo, morava em São Paulo quando aconteceu, que é o saudoso grande Ayrton Senna, né? Então isso de fato nos traz, e carro tem uma ligação, né, muito grande. As pessoas às vezes lembram do cheiro do carro do vô, da avó, do pai, da mãe, do Fusca, que tem o tal do puleirinho que estava lá atrás, que o cara vinha pulando lá, brincando. Então, coisas que hoje as crianças não têm mais, até porque o trânsito nem permite mais, legislação é diferente, hoje tem que ser toda amarrada, enfim. E a gente vai tentar trazer essa discussão de uma forma bem descontraída, de um podcast que vai falar sobre antigo mobilismo. Eu já topei, já vou de volta adquirir de novo um Fusca, só para poder participar desse clube aí, porque eu acho que ali mora memórias, mora afeto, mora momentos. Igual eu falo com meu filho, né? Os melhores momentos que a gente tem hoje, assim, um dos melhores, na verdade, é quando eu pego ele de manhã, a gente tá em casa, sai com ele de manhã, e ele é bem fleumático, ele não gosta de acordar de manhã. E às vezes ele vem, né? E ele faz as melhores poses dentro do carro. Ele pede, tira uma foto aqui dentro do carro comigo. Ele fala, nosso momento. É no carro que desperta isso nele, né? Aí legal. ele falou assim, imagina, mamãe, quando você comprar de novo o Fusca, será que você vai me caber agora que eu tô grandão? Porque antes eu colocava ele, né, na cadeirinha, no Fusca, pra gente passear. Às vezes no final da tarde, de manhã, alguma coisa assim. E só que ele cabia. Eu falei, eu não sei não, que você já tá com 8 anos, comprido desse jeito, não sei se vai caber novamente no Fusca deitado lá atrás. Ele fala, problema não, agora eu vou sentado. E para finalizar, quero te agradecer pelo convite, te agradecer pela honra de estar sentado aqui com você, frente a frente, te desejar o maior sucesso do mundo, para que você possa ser uma pessoa próspera, não só do ponto de vista financeiro, que tem muita gente que acha que ser próspero é ser rico, e não é, né? Ser próspero é você ser muito bem sucedido em tudo que você faça, onde você plantar a planta dos seus pés, colocar, que você possa ser aquela luz, a pessoa que vai de fato ser diferenciada, vão te olhar de uma forma diferenciada. E que bom que nós temos pessoas como você que pode dar, né, esse olhar, essa consultoria, essa assessoria, para que mais pessoas como eu, como Manuel Veríssimo, meu sócio, que também... Jaqueline, né, também tá vindo Jaqueline, agora. enfim, que possam ter outras pessoas aqui no estado que têm potencial de ser levado através da sua assessoria, através da Editora Pimenta, ser conhecido lá fora, ser conhecido fora do Brasil por aquilo que pensa. Referência, né? Quando a gente fala em escrever uma biografia ou um livro, a gente fala sobre ser referência. O que eu quero transmitir com essa referência? Agora eu falei pra todo mundo, quando eu comecei a investir na editora e no instituto, todo mundo falou assim, mas como assim? Eu falei, não, eu quero ser referência. Quero fazer de uma forma humanizada, uma forma amorosa, uma forma corajosa e com muita missão, visão e valores. Mas muito obrigada pelo seu acolhimento de estar aqui hoje conosco, de trazer essas memórias afetivas, de transmitir essa sinceridade, esse elo, esse carinho que você tem com as pessoas. Obrigado mesmo. Acho que a gente tem que tratar, tem gente que trata as pessoas às vezes até com agressividade, no mundo que a gente vive com medo, né?
mas eu acho que a gente tem que tratar as pessoas levando em consideração que são pessoas boas. Porque gentileza gera sempre gentileza. Gentileza. É isso. Com essa palavra formidável, que gentileza gera gentileza, eu vou deixando vocês por aqui. Mas antes de deixar, esse podcast sempre termina com um ato igual para todos. O começo e o meio às vezes demora um pouquinho, mas o final é uma oração. Você poderia, por gentileza, fazer uma oração para todos nós? Claro. Vamos orar então. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por este momento em que nós podemos de todas as formas te agradecer, reconhecer, através dessa obra que virá, através desse escrita que virá, onde personagens lá na Bíblia que tu colocaste como governador, como algum tipo de agente político, para que nos dias de hoje não possa ser diferente, para que as pessoas possam ver a política como instrumento de transformação, não instrumento de corrupção. Tu possa colocar nos corações daqueles que possam ler essa obra algo diferenciado, que através da Patrícia, desse podcast, do Paulo, do Lucas, enfim, que tem feito essa assessoria, Senhor Deus, tu possa alcançar mais vidas, que esse momento aqui seja não só um momento de descontração, um momento de conhecimento, de dizer da biografia, mas sobretudo um momento que as pessoas te conheçam mais, que possam ver que esse Jesus não é um Jesus só daquele, um Deus raivoso, bravio, que muitas pessoas falam, mas é um Deus também amoroso, caridoso, que traz muitas coisas boas. Nós te agradecemos em tudo e por tudo, que cada vez mais esse canal possa ser canal de bênção na vida das pessoas. Em nome do teu Filho amado, é assim que nós te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigada, Joaci. Você de casa se sinta acolhido, abraçado por todos nós aqui da equipe da Pimenta Cash. E que logo mais temos um lançamento maravilhoso. E nos sigam aqui na editora, no Instituto, no Pimenta Cash, e sigam também nosso carinhoso escritor Joaci. Isso mesmo, gente. Um beijão, vou ficando por aqui. Pimenta Cash, até o próximo episódio.